O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vou pedir ao Padre Isaías, que é o nosso coordenador diocesano, da infância, assessor diocesano da infância e adolescência missionária, que apresente os membros, não só da infância missionária, mas todos ligados à dimensão missionária aqui, presentes nesta celebração eucarística. Muito bem, um bom dia a todos e todas. Bom dia. Então, estão aqui conosco nessa manhã alegre, a coordenadora estadual da infância e adolescência missionária, que é a Fátima. Poderia ficar em pé, Fátima? Aqui, ó. Então, ela é aqui de Limeira. E também a coordenadora diocesana, aqui da nossa diocese, que é a Luciana, que é prata da casa aqui, aqui do Bom Pastor. Também estão conosco aqui a coordenadora diocesana do Conselho Missionário aqui de Limeira, que é a Ju. Aqui a Ju, que é do Sagrado Coração aqui da cidade também. E também a coordenadora da sub-região Campinas, do Conselho Missionário, que é a Elisângela, também se encontra aqui conosco. Bem, obrigado pela presença de todos, Então, hoje são 179 anos da infância missionária, a gente reza, por esse trabalho tão bonito na igreja. Que as crianças, realizando o trabalho missionário. Todo aquele que é discípulo de Cristo deve ser missionário. Eu me recordo de uma experiência que eu fiz na minha última paróquia, de onde eu saí para ser bispo, então a gente guarda um carinho maior, E me recordo que era um lugar difícil. Muitas vezes os pais não levavam os filhos na missa. Aí, conversando com a coordenadora de catequese, eu falei o seguinte: a missa da manhã vai ser a missa das crianças. Então, as crianças animam, cantam e fazem o teatro do Evangelho. Sabe o que aconteceu? A criançada começou a levar os pais para a missa, porque ia cantar, ia fazer comentário, ia fazer a apresentação do Evangelho. Interessante, a igreja encheu. Está assim até hoje. Perguntei para o padre, ficou numa mulher, falei, não, continua. Então a gente vê que muitas vezes as crianças levam os pais para a igreja. E é interessante o mistério da fé. Eu gosto de uma menina que me procurou na época, ela tinha 11 anos, criança, e não era batizada,
não tinha recebido nenhum sacramento, porque os pais não eram religiosos. E ela chegou pedindo o batismo. Eu falei, mas não, é que eu vim com uma colega e me apaixonei pelas coisas da igreja e quero ser batizada. Como é que você explica isso? Mistério da fé, não é verdade? Muito bem, mas também hoje o Evangelho já nos prepara para a celebração de Pentecostes, que vai ser daqui a exatamente 14 dias. Está aí. Então a palavra de Deus já vai nos preparando, né? Domingo que vem é a Ascensão e no outro domingo, Pentecostes. Vocês estão lembrados do Evangelho do domingo passado? É de São João. E, digamos assim, a frase principal dizia assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estão lembrados? É um mandamento, não é um pedido, não é uma solicitação, não é assim, tente amar o próximo como eu amei. Não. Amai-vos, o verbo está no modo imperativo. Está no modo imperativo, é ordem. É isso que faz o cristianismo ser diferente de todas as outras religiões. Amar como Cristo amou. Mas para que isso ocorra, a gente precisa de uma ajuda, não é verdade? Só pelas nossas próprias forças é impossível. É impossível. Esse mandamento de Cristo vai além da nossa capacidade humana. O nosso amor é no máximo amor de indigência. Eu amo quem gosta de mim. É o amor de reciprocidade. Quem gosta de mim, eu gosto dele. Quem fala bem de mim, eu falo bem dele. Agora, quem não gosta de mim, fala mal de mim, me calunia, esse eu cancelo, não é verdade? Lá nas redes sociais, não é assim que o pessoal faz? Não deveria, né? Mas é o amor de indigência. Se gosta de mim, eu gosto dele. Se não gosta, eu não gosto. O que Cristo deixou como mandamento para nós não é isso. É muito mais do que isso. Amar como Ele amou, como Cristo amou. Como Filho de Deus, com amor de pura gratuidade, pura benevolência. Mesmo aqueles que falavam mal dele, o caluniavam e o levaram à cruz, ele continuou fazendo bem àquelas pessoas. Ah, bispo, mas isso é difícil. É difícil? É difícil? Pelas forças humanas, impossível. É preciso a graça de Deus em nós para a gente chegar a esse ponto, senão não chega. Não chega. Por isso que Jesus deixou os sacramentos, canais da graça. Porque se ele não agir em nós, São Paulo diz muito bem isso, São Paulo entendeu muito bem isso assim: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Tende vós os mesmos sentimentos de Cristo. É preciso ser Cristo para amar como Cristo. Aliás, a palavra cristã significa isso, ungido pelo Espírito Santo. O Papa São João Paulo II, quando fala do batismo de Jesus, naquele documento para os leigos, Christus Fidelis Lais, ele fala disso. Assim, naquele momento que Cristo foi batizado, acontece uma teofania. O que é uma teofania? Manifestação de Deus. E se manifestam as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, ao dizer: este é meu Filho amado, no qual coloco todo o meu afeto, toda a minha realização. O Filho, porque Jesus é revelado como Filho de Deus, e o Espírito Santo se manifesta em forma de pomba. E ali São João Paulo II diz assim: no dia em que cada um de nós foi batizado, Deus Pai proferiu sobre nós as mesmas palavras que disse para Cristo: você é meu filho ou minha filha, muito amado ou muito amada, no qual coloco toda a minha realização, a minha plenitude, a minha alegria. Olha, porque somos enxertados em Cristo para ser outro Cristo no mundo. É que às vezes a gente não presta atenção nisso, não é verdade? Tem uma oração da missa, 27º domingo do tempo comum, oração pós-comunhão. Depois que todo mundo comunga, o padre reza essa oração, pós-comúnio, pós-comunhão, depois da comunhão. 27º domingo do tempo, missal está aí? Eu já até leio aqui para vocês verem. Cadê o missal? Ah, está ali, ó. 27º domingo do tempo comum, para vocês verem. É que eu já estou indo para 30 anos que sou sacerdote, então a gente já começa a saber decor, né? Obrigado, Padre Júlio. Olha só o que diz: depois da comunhão, possamos, ó Deus, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado. E aí vem:
para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Prestou atenção? Para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Comunhão é isso, estar em íntima comunhão com Cristo para ser outro Cristo no mundo. Senão você não consegue viver o mandamento do amor. É impossível, só pelas nossas próprias forças não é possível. Por isso que a santidade é esforço humano, mas é antes de tudo graça de Deus, dom de Deus. Eu admiro muito a vida de um santo franciscano conventual, que eu tive um reitor que era franciscano conventual. Ele era muito devoto de São Maximiliano Kolbe, que morreu no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, né? E ele morreu no lugar de um outro prisioneiro. Ele se ofereceu para morrer no lugar de um outro prisioneiro. A história dele é muito bonita, porque aí os nazistas disseram, tá bom, você vai morrer no lugar do outro, mas você vai morrer de fome. A pior morte pode acontecer a uma pessoa, né? Morrer de fome. E o colocaram num pequeno quarto, um bunker, e o deixaram lá. E lá ele ficou. E eles iam vê-lo, como é que ele estava, né? Já tinha morrido ou não. Chegou um momento que eles desistiram. Resolveram executá-lo com uma injeção letal. Ele foi morto com uma injeção letal. E o motivo? Não conseguiam mais olhar para ele. Porque ele não odiava. Eles não entendiam aquilo. Todos os outros, na mesma situação, pelo olhar, mostravam a revolta, pela injustiça que estavam sofrendo. Ele estava sereno, em paz e não odiava. E aquilo acabava com eles. Eles não conseguiam olhar para ele. Isso vai além da natureza humana. De onde vem essa serenidade, essa paz, essa força? Vem de Deus. Vem de Deus. É graça. É isso que fala a oração da missa. Pois bem, mas para que a gente viva tudo isso, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. E é disso que fala o Evangelho de hoje. Jesus faz menção ao envio do Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? O próprio nome já diz, né? Nos santificar. É o mesmo Espírito que conduziu Jesus que vai nos conduzir. Quando eu era reitor de seminário, eu fui reitor de seminário 12 anos. E o seminário era de São José dos Campos, mas fica em Taubaté. Porque a faculdade de teologia é dos padres do Sagrado Coração de Jesus, deonianos. E a nossa casa ficava em Taubaté. E por 12 anos eu fui reitor de seminário. E professor também de teologia. Então, quando eu não tinha aula e os alunos estavam na faculdade, eu ia buscar as correspondências no correio. Era um jeito de eu andar também. Fazer meu exercício diário. Eu ia a pé, 40 minutos andando. E passava pela catedral. E toda praça de catedral é bonita, né? E sempre tem alguma coisa ali diferente. Eu me recordo que era uma terça-feira, eu estava passando pela praça da catedral, São Francisco das Chagas, uma igreja bonita, a catedral da cidade. E tinha um monte de gente em círculo. Aí eu fui ver o que era, né? Falei, o que será que é, né? Alguém fazendo mágica, sempre tem, né? Deixa eu ver também, né? Tá todo mundo olhando, deve ser alguma coisa interessante. Quando eu cheguei, era interessante mesmo. Tinha um sujeito pintando. E um monte de curioso que eu tinha que fazer olhando, né? Ele estava ali com a tela, e tinha acabado de desenhar a catedral, e estava começando a pintar, mas perfeito, o desenho perfeito, a cor, ele está usando a mesma cor da igreja, ia ficar um quadro belíssimo. E eu fiquei imaginando justamente essa passagem, né, que fala de hoje, da ação do Espírito Santo. Ele tinha os olhos fixos na igreja, para poder desenhar e pintar. Eu diria o seguinte, a tela somos nós, o modelo é Cristo, o Verbo encarnado. O artista é o Espírito Santo, ele vai montando na tela a imagem de Cristo, se a gente colaborar. É ele que configura Cristo em nós. Sem ele seria impossível ser santo. Por isso que Cristo envia o Espírito Santo para nos fortalecer. Por fim, as últimas palavras de Cristo no Evangelho de hoje. Eu vou para o Pai, mas voltarei para vós. Indico que a ausência de Jesus não é definitiva, nem sequer prolongada. Através do Espírito Santo, Jesus continua agindo na igreja. E é verdade. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja não existiria mais.
Eu me recordo de um colega, na época era estudante em Roma, 94, faz tempo, 28 anos. Eu estava lembrando disso agora na época do frio. Quando chegava janeiro, aquele frio danado, ele me desafiava, vamos a pé para a faculdade. Era 1 hora andando. Falei, vamos. A gente saía cedinho e já chegava aquecido para a aula. E a gente sempre cortava o caminho e pegava uma ruazinha estreita chamada Via Aurélia Antiga. E ali ainda tinha um pedaço de um aqueduto da época do Império Romano, de pé. Perfeito. Uma obra-prima de engenharia. Mais de 2000 anos, um negócio de pé. Ele olhava, um dia ele fez um comentário que eu não esqueci mais, disse o seguinte, olha, o Império se foi, acabou, não tem mais nada. Qual instituição subsistiu por mais de 2000 anos? Todas têm o seu ápice e o seu declínio. Império Romano, Império Otomano, foram todos embora. Só a igreja, santa e pecadora. A igreja não acaba, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição meramente humana. Se fosse somente humana, já teria acabado. Mas ela é conduzida pelo Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Eu gosto muito de uma frase do Frei Raniero Cantalamessa. Diz assim, a igreja não é um barco a remo movida pela força humana. Vocês olham aqueles barcos de remo, né? Tem os remadores que vão remando, disputa lá a regata, né? Para ver quem chega primeiro, aquele cara forte e tal. O barco é movido à força humana. A igreja não. A igreja é um barco à vela movida pelo vento do Espírito Santo. Ano passado eu li uma notícia que me alegrou muito. Você sabe que o Iraque sofreu muito com a guerra, depois o Estado Islâmico, né, tomou conta do Iraque. E numa das regiões que mais tinha católicos, poucos católicos, mas tinha, quase todos foram mortos. Inclusive o bispo foi degolado pelo ISIS, o exército islâmico. E a catedral foi destruída. E agora há pouco tempo reconstruíram a catedral. E eu recebi uma foto de celebração de primeira comunhão no Iraque. Falei, puxa vida, quando você pensa que acabaram com a igreja, ela vai e renasce. Porque ele é obra do Espírito Santo. E se você colaborar, ele vai te fazer santo. Mas guarde, o principal de tudo, sem dúvida alguma, é buscar a santidade. Amar como Cristo amou. Aí sim está o DNA do cristianismo. Aquilo que faz o cristianismo diferente de todas as outras religiões. Amém.